E aí, galerinha, tudo bom? Vamos para a nossa aula, parte 3, agora a resolução de exercícios de assunto chamado razões trigonométricas, beleza? Vamos resolver aqui duas questões, tá? E aí depois eu vou gravar uma aulinha de uma dica muito importante, tá? Para você que quer aprender de vez como trabalhar com os principais ângulos das razões trigonométricas, tá bom? Aqui, rapaziada, é o seguinte. Nesse exemplo 2 eu coloquei pra gente simplesmente um prédio, né? Uma casa, enfim, que seja. E desse prédio eu quero calcular o tamanho da sua altura. Só que você já pode perceber que já tem uma pessoa bem aqui no cantinho, a altura dela ela vai ter 1,80, né? E essa pessoa ela está de certa forma observando o topo do prédio a uma determinada distância. E aí a pergunta praticamente que eu vou estar fazendo aqui é: qual a medida, né, da altura desse prédio? Tudo bem até aí? Sim ou não? Vamos lá. Aí, galera, é o seguinte, vamos aqui meter ficha nessa resolução desse nosso processo. Bom, gente, como você já pode perceber, quando a gente fala de razões trigonométricas, né, no triângulo retângulo, nosso intuito, nosso objetivo é calcular um comprimento, é calcular uma distância, é calcular o tamanho. Nesse caso aqui, eu quero calcular a altura do prédio, que é essa altura bem aqui, tá? Essa altura que eu destaquei aqui em rosa pra gente, beleza? Só que, gente, repara só, para que eu calcule a altura do prédio, eu preciso primeiro saber quanto equivale esse tamanho H aqui. Lembrando que o tamanho H não necessariamente é o tamanho da altura, mas sim simplesmente esse tamanho aqui, ó, tá? Que seria como se fosse uma medida do triângulo retângulo que está destacado para gente. O ângulo que eu te dei foi o ângulo de 30 graus aqui na questão. Esse ângulo ele poderia ser qualquer um valor. Se ele for um valor diferente de 30, 45 ou 60, a questão tem que te informar, tá? Mas vamos lá. Rapaziada, quando eu te dou o ângulo de 30 graus e te mostro aquela medida H ali, basicamente você tem que identificar e dizer que esse H ele equivale ao cateto oposto, porque está do lado contrário. E além disso, você tem também que perceber que essa medida 27, ela vai equivaler à medida do cateto adjacente. Pronto, fechou. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que pensar, lembrar qual é a relação que vai envolver a altura, nesse caso o cateto oposto, e o 27, que nesse caso é o cateto adjacente. Aí você vai ter que buscar lá na sua memória. Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Opa, essa relação é a tangente. Então, se essa relação é a tangente, então, tangente de quantos graus? 30 graus. Tangente de 30 graus, ela é igual a quem? Cateto oposto, H, sobre cateto adjacente, 27. Até então, eu acredito que não haja nenhum problema. A pergunta que eu te faço é: quanto vale a tangente de 30 graus? Eu ainda não lembrei. Vai consultar a tabela. Enquanto tu não lembra, ali, ó, vai lá e consulta a tabela. Tangente de 30 graus está aqui. Beleza. Vai para baixo lá e continua. Gente, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, como tu consultou na tua tabela. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a H sobre 27. Para comigo, você pode simplesmente pegar esse carinha e passar ele para cá, multiplicando, igual foi feito no exemplo anterior. Aí como é que vai ficar a nossa continha? Vai ficar 27 vezes a raiz de 3 dividido por 3 é igual à medida H. Posso simplificar 27 por 3, que vai ficar 9. Então, consequentemente, nós vamos chegar que H é igual a 9 vezes a raiz de 3. Só que tem um detalhe. Você, em alguns casos, poderia deixar assim, desse jeito, não teria problema nenhum. Mas é válido lembrar que a questão, ela informou para a gente que a raiz de 3 ela vale 1,7. Então, você vai lá e vai substituir 9 vezes 1,7, tá bom? Então, o teu H ele vai ser igual a 15,3 metros, nesse caso aqui. Tudo bem? Se isso fosse uma prova objetiva, existiria muita possibilidade de ele te informar uma letra, a letra A, como sendo 15,3. Mas você não pode esquecer que a altura do prédio, que seria essa altura x aqui, por exemplo, esse x ele não é simplesmente 15,3, né? Que é essa parte que eu destaquei de roxo. Esse x pra gente, ele é a medida aqui do H que você descobriu, 15,3, e esse tamanho aqui de baixo. E no problema ele informou que esse tamanho equivale à altura desse rapaz aqui, ó, desse jovem abençoado. Ou seja, isso aqui vale 1,8. Então, pra gente, a nossa medida x
ela vai ser igual a 15,3 mais 1,8. Beleza? Galera, aqui ó, 3 mais 8, isso vai dar 11, ou simplesmente 1,1. Então, o nosso x ele vai ser igual a 16, ou melhor, 17, né? Até porque nós temos aqui também, ó, isso aqui já dá 16, 16 mais 1,1. Quanto é que daria isso? Paga 17,1 metros. Essa aqui seria, ou melhor, essa será a nossa resposta final para a resolução desse problema. Beleza? Deu para compreender? Vamos para um problema aplicação prova do Enem sobre essa razão? Esse probleminha bem aqui, ó. Vamos lá? Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo a mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que lhe fosse possível ver o ponto P da praia. No entanto, sob o ângulo 2 alfa. A figura a seguir ilustra a situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus, e ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Então, vamos aqui destacar as informações. Primeiro, ele falou que o alfa é 30 graus, ele falou que vai ter 2 alfa, e que a distância de A até B vai ser igual a 2.000 metros. Até aí, acredito que esteja tranquilo. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será? Então, é como se fosse o seguinte, galera. Essa aqui é a nossa imagem base, né? A figura, o nosso barco estava aqui, aí ele veio para cá, e depois ele deu continuidade. Aí ele quer saber qual é a menor distância que vai existir daqui para cá. Galera, olha só. A menor distância entre dois objetos, ela sempre vai ser um segmento de reta bem aqui, tá? Nesse caso, um segmento de reta exatamente na horizontal. Tudo bem? Então, ele quer saber praticamente qual é a distância do barco quando ele chegar bem aqui, ó. Simplesmente isso aqui, né? Qual é essa distância x aqui, beleza? Aí vamos lá, gente. Se ele informou pra gente que esse ângulo aqui, ele vale 30 graus, então esse aqui vai valer o dobro de 30. Ou seja, até colocar aqui por cima, vou fazer o seguinte, vou colocar cobrir de branco aqui, e por cima eu vou cobrir de vermelho 60 graus. Pronto, olha só, aqui 60 graus. Rapaziada, vamos fazer algumas construções muito importantes nesse problema. Bom, que construção, professor? Seguinte, vou colocar de verde aqui para você entender muito bem. Se esse ângulo ele vale 60 graus, esse cara é o suplementar dele. O suplementar, né, são dois ângulos que eu posso dizer assim mesmo. Alfa mais θ, que são iguais a 180. Mas por quê? Porque nesse caso eles são meia volta, não é isso? Então o suplementar dele aqui vai ser quanto? 120 graus. Beleza. Aí repara comigo. Aqui é 30, aqui é 120. Para poder chegar no que nós queremos, para poder construir e resolver esse problema, você deve lembrar que um triângulo, a soma dos seus ângulos, ela vale quantos graus? 180. Então, se aqui é 30, aqui é 120, aqui em cima também vai ser 30. Para poder chegar no 180, né? 150 mais 30, 180. Por que eu estou te falando isso? Bom, simplesmente pelo seguinte fato. Um triângulo que possui dois ângulos iguais, ele possui também dois lados iguais. Então, ele diz para nós que a distância de A até B é igual a 2.000 metros. Aqui, ó, 2.000. Se aqui embaixo a distância é 2.000 metros, então aqui em cima a distância também vai ser 2.000 metros. Vou construir esse triângulo para cá, para não ficar muito confuso, tá? As nossas informações. Vou colocar ele aqui de preto. Beleza? Bem aqui, ó. E esse é o nosso triângulo, tá? 2.000 metros. Aqui nós vamos ter a medida de 60 graus, o nosso ângulo reto e a distância x que ele quer calcular. Rapaziada, acompanhe comigo. Esse carinha bem aqui, ele é quem? Ele é o cateto oposto. Esse 2.000, ele é quem? É a minha hipotenusa. Aí eu te pergunto, qual é a relação que existe entre cateto oposto e hipotenusa? Bom, tu já sabe. A relação que vai existir é a relação seno. Nesse caso, seno de 60 graus, que vai ser igual a cateto oposto x, hipotenusa 2.000, seno de 60, gente, lembra? Raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 2.000. Olha aqui uma maneira bem simples de resolver isso. Eu posso simplesmente aqui, ó, dividir 2.000 por 2.
2.000 dividido por 2 vai ficar igual a 1.000. Esse 1.000 que está dividindo, ele vai passar para cá, ó, multiplicando. Então, o meu x ele vai ser igual a 1.000 vezes a raiz de 3 metros. Beleza aí? Alternativa correta, galerinha. Alternativa letra B de bola. Tudo bem? Pergunto a vocês, em relação à resolução dessas duas questões, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, eu peço que vocês comentem aqui no nosso chat, tá? Peço que vocês perguntem, interajam. E se for necessário, dá uma voltada no vídeo para você ver se você pega todas as etapas, beleza? Assiste o próximo vídeo, onde eu vou estar falando de algumas dicas fundamentais em relação à questão dos nossos triângulos, beleza? Que é um famoso chamado triângulo egípcio, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima aula.